Olá, personas! Sou o professor Silvano Prates. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de exercícios de correção do caderno Trilhas de Aprendizagens, volume 2, oitavo ano. Nesta aula, resolveremos exercícios da atividade 11, no tema Problema com mais de uma solução. Então, temos aqui uma atividade bem conhecida que é chamada de triângulo mágico. Triângulo mágico porque a soma dos três lados, quando você soma os números que estão em cada lado, tem que ser a mesma. Tem que ter o mesmo resultado desta soma. Então veja aqui, o primeiro pede para escrever os números de 1 a 6 aqui nesse triângulo mágico. Nós vamos chamar as extremidades de vértices, tá bom? Só para a gente fazer uma ligação assim, no mínimo possível com a geometria também. Então vamos lá, aqui pede para colocar os números de 1 a 6 nos espaços aí, de modo que a soma dos números de cada lado do triângulo seja igual. Eu recortei aqui alguns círculos com os números de 1 a 6 para facilitar a nossa composição aqui, as tentativas, no caso, para compor somas iguais nesses lados aqui. Então eu posso começar assim, por exemplo, ó. É lógico que você tem que seguir uma estratégia. Descubra aí a sua estratégia, tá bom? Faça tentativas e vá observando. Por exemplo, se eu considerar colocar nos vértices os 3 primeiros números ímpares que estão aí. Então aqui eu tenho 1, o 3 e o 5. Veja que a soma deste lado, que nós podemos chamar de base, já deu 8. Por aí nós já podemos ter uma ideia de onde colocar os outros 3. Por exemplo, se eu colocar o 6 aqui, ó, 8 com mais 6, 14. Só que deste lado, 5 mais 1, 6. O maior número que eu tenho aqui que sobraria seria o 4 e não chegaria em 14. Então, onde eu coloco agora esses 3 números aqui? Então, por exemplo, se aqui já tem 8, se eu experimentar colocar o 2 aqui, ó, eu fico com a soma 10. Significa que nos outros dois lados a soma tem que dar 10 também. Vamos ver se vai dar certo. 5 mais 1, 6. Quanto falta para 10? Faltam 4. Então, eu tenho 4 aqui. E, para conferir, eu vejo se o 6 dá certo aqui. Tem que dar certo, tem que dar 10. 3 com mais 1, 4. Falta para 10, 6. Então, deu certo. Tá bom? Então, aqui é uma das soluções. Verifique você aí se existem mais possibilidades com outras configurações entre esses números de dar a soma 10. Ainda neste daqui, por exemplo, eu considerei os números ímpares. E se eu considerar os números pares, os 3 primeiros pares dessa sequência aí, nos vértices, tá? Então, você pode tirar um print da tela aí com esta uma das soluções, tá bom? Agora, se eu considerar com números pares, vou colocar aqui, ó, 2, 4, 6. Veja que aqui na base eu já tenho 10. Então não adianta eu colocar o 5 aqui, porque eu não vou conseguir chegar neste valor com os que faltam aqui nos outros lados. Tá vendo? Que aí vai dar 15 e 6 com 3, 9, 2 com 6, 8, 9. Tá vendo? Vai ficar 9, 9, 15. Não pode, todos os lados tem que ter a mesma soma. Então o que eu faço aqui? Ó? Posso, por exemplo, ó, qual que é a menor soma aqui? Ó? No caso, 4 mais 2, 6. Então eu pego o maior desses 3 que sobraram. É uma possível estratégia, tá bom? Aí cada um verifique aí qual a melhor estratégia para si aí. Então, 5 e 4
9 com mais 2, 11. Agora eu vou verificar se nos outros dois lados eu consigo chegar em 11. 6 e 4, 10. Falta 1 para 11, eu tenho 1 aqui. Encaixei aqui. 6 e 2, 8. Quanto falta para 11? Faltam 3. Ok, deu certo. Tá vendo? Então, 2, 4, 6. E no meio, ó, como se fosse um triângulo menor aqui, ó, se você ligasse esses pontos aqui, teria 1, 3, 5. Tá vendo? Então, aqui seria a soma 11. No primeiro triângulo, soma 10. Este aqui, soma 11. Porque no exercício, não especifica qual deve ser a soma. Só pede para você organizar os números de 1 a 6 de modo que a soma seja a mesma. Será que não existem outras possibilidades de outros números, uma soma 12, por exemplo? Experimente aí. É bem interessante para você poder aprimorar aí o raciocínio lógico nesse sentido aí, tá bom? Então, prosseguindo, tira um print aí da tela. Esse é o soma 11. Prosseguindo, vamos ver aqui, ó, deixa eu recolher. O exercício 2 está pedindo para utilizar os números 1, 3, 5, 7, 9 e 11 para fazer os 4 triângulos mágicos aí que são diferentes. Soma 15, soma 17, soma 19 e soma 21. Então, vou colocar aqui, ó. Eu vou tirar os pares que eu tinha da outra atividade e usar apenas os ímpares. Vejam que neste segundo exercício, nós só temos números ímpares. No caso, os 6 primeiros números ímpares. Então, nós temos o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, e o 11. Estão aí, então, os 6 primeiros números ímpares. Soma 15. Então, que estratégia que nós poderíamos utilizar para começar? É interessante, eu gosto de começar pelos vértices. Por exemplo, se eu usar os 3 primeiros números, no caso, são ímpares, né? Então, os 3 primeiros aqui dessa sequência. 1, 3 e 5. Vejam que sobraram o 7, o 9 e o 11. O menor o 7, o maior o 11, intermediário o 9. É uma dica aí de uma possível estratégia, tá bom? Como eu disse, você vê a sua aí. Eu tenho aqui, nesse caso eu já tenho 4, aqui 6 e aqui 8. Qual que é o maior aqui, ó? Nós vemos que o maior é o 8, parcial, tá? O maior é o 8, o menor é o 4 e o intermediário é o 6. Então, daqui nós já podemos ver que a soma de dois números ímpares é sempre o número par. Então, aqui 8 é o maior. Então, eu não posso utilizar, se eu já tenho aqui 8, que é a maior soma dos 3 de forma parcial, lógico, eu não posso utilizar o maior desses 3 aqui, tá vendo? Eu tenho que inverter. No caso, eu vou utilizar o menor. Olha só. Vou utilizar o menor. Porque se eu utilizar o maior, eu não consigo chegar na soma com os que faltam, porque são menores do que esse que eu usei. É um princípio de lógica também, tá bom? Então aqui, vou utilizar o menor, 7. Aí, qual que é a soma que eu já tenho aqui? 3 e 5, 8, com mais 7, 15. Eu tenho 15. Aqui, agora, o menor aqui, tá vendo? Ó, 4, o menor, eu uso o maior que eu tinha, seguindo a mesma lógica que eu apliquei aqui. Então, 3 com mais 1, 4, com mais 11, deu 15. E aí, 1 com mais 9, 10, com mais 5, 15. Temos aí, então, a soma 15. É uma
das respostas. Então, verifique você aí outras configurações para a soma 15 com esses 6 números. É bem legal você fazer tentativas aí. Pode seguir esse mesmo raciocínio com 1, 3, 5, ou você pode experimentar, por exemplo, 3, 5, 7. Experimente, vê o que dá aí, tá bom? Próximo, você tira um print aí uma das soluções, no caso. Próximo aqui, soma 17. Para a soma 17, por exemplo, ó, eu vou utilizar aqui 1, 5 e o 9. E ainda tem para usar o 3, o 7 e o 11. Eu tenho aqui já, ó, esse lado 6, este lado 10 e este lado 14. Vejam que, de novo, a mesma ideia. Esta lógica é meio que padrão, tá bom? Se aqui eu tenho a maior soma parcial das 3, então eu vou utilizar o menor aqui. Porque se eu utilizar o maior dos 3 que ainda faltam, eu não consigo chegar na soma lá, tá bom? Então aqui eu uso o menor, tá aqui. E verifique se eu já cheguei em 17, ó. 9 e 3, 12, com 5, 17. Ótimo, agora é só ajustar aqui, ó. No caso, 10 aqui. Vamos lá. 1 e 7, 8, com mais 9, 17. E a menor soma que eu tinha, eu utilizo o maior aqui, que estava faltando. 11 e 1, 12, com mais 5, 17. De novo, tire um print aí, ou anote. E, lógico, descubra você outras configurações de resposta aí para a soma 17. Eu fiz 1, 5, 9. Será que, utilizando outro padrão na sequência aí, daria certo? Por exemplo, 3, 5, 7? Ou então 7, 9, 11? Verifique aí. Vamos lá para a soma 19. Para a soma 19, vamos fazer com 3, 7 e 11. Olha só o que eu fiz, ó. Tínhamos os números 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Eu pulei aqui, tá vendo? Ó? Fui intercalando 3, 7 e 11. Também é uma estratégia. Então faltam aqui, ó. Vamos lá. Eu fiz essa configuração de recortar para facilitar a resolução, tá bom? Vamos lá. 3, 7, 11. Eu tenho aqui, quais são as somas parciais? Eu tenho 18, 14 e o 10. Então, 18 é a maior soma parcial. Então, é lógico que eu não vou usar o maior número que falta aqui. Nesse caso, eu vou usar o menor. Como eu disse, esta lógica é padrão para essas resoluções aqui. 11 e 1, 12, com mais 7, 19. Agora é só ajustar aqui, onde tinha menor soma, aqui onde tinha maior soma, utilizo... Aqui, eu tinha maior soma, aliás, eu utilizei o menor. Eu tinha agora aqui, para a menor soma, tá aqui. Na realidade, nós temos 10 e 15, não deu. Então, ó, 10 e 9, 19, tá vendo? Vou ajustando aí. A menor soma, eu utilizei o maior que eu tinha. E 8 e 11, 19. Aqui embaixo, 19 também. Tá? Faça o print aí, ou anote. Experimente outras configurações para dar a soma 19. E agora, por último, mas não menos importante, a soma 21. Aqui agora, eu vou utilizar, dessa vez, por exemplo, ó,
Os 3 últimos, então deixa eu reorganizá-los aqui, 1, 3, 5. Ó, eu vou utilizar desta vez os 3 últimos, começando pelos vértices, 7, 9, 11. E eu vou ver a soma parcial. Aqui deu 20, aqui 18, aqui 16. 20 é a maior soma. Então, de novo, eu vou usar o menor. O 16 é a menor soma, então eu vou usar o maior dos 3 que tinha lá. E é lógico que sobra espaço aqui, ó, para o intermediário, a soma intermediária. Quero ver se dá certo agora. Vamos ver se deu certo, vamos conferir. Aqui, 21, ok. 7, 3, 10 com 11, 21. 9 e 7, 16 com 5, 21. Ou então, 5 com 7, 12, com mais 9, 21. Tá bom? Então tá aí, bem bacana esse exercício de lógica, bem legal, vale a pena você praticar e até, quem sabe, brincar aí com a sua família como desafios, desafia aí o seu pai, a sua mãe, tá? Que é bem divertido. Forte abraço, até a próxima!